Olá a todos, muito bom dia. Estão me ouvindo aí? Vamos lá, vamos começar a entrar. Vamos esquentar aqui, ver se o microfone está funcionando, a live está aberta. Vamos mandando um oi aí. Então, só para o pessoal começar a entrar, para a gente bombar a live, para eu conseguir aquecer a minha voz. Bom dia, Janaína, tudo bem? Vamos lá. Jaque. Depois o pessoal vai falando aí quais são as escolas que estão, e aí eu vou mandando um abraço, mandando um oi. Esse momento de isolamento aqui a gente quase não vê ninguém, né? Então é bom para já ir se comunicando um pouco. Gi, tudo bem? Vamos lá, vamos entrando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda um joinha aí para mim. Hoje a gente vai falar um pouco de CSA de Ourinhos. Nossa Senhora, a gente está levando a educação para lugares bem mais distantes que eu podia imaginar. Santa Joana, Colégio Líder, então muita gente aí na live, né? Que maravilha, todo mundo me ouvindo bem. Bom dia. Então, eu sou João Paulo, sou diretor jurídico do Eleva Educação. Acho que muitos de vocês já me conhecem. Olha o Elite Caxias aí. Muitos de vocês já me conhecem. E hoje eu vou falar especificamente sobre o tema educação não presencial, né? Ensino não presencial, pessoal de Franca, São Paulo. Centro Educacional José Anchieta. Nossa, tá enchendo rápido, né? Essas lives aqui da editora bombam muito. Então, vocês podem ir mandando as mensagens, as perguntas. A Fernanda de Marketing está me assessorando também lá da casa dela, então ela manda sempre as perguntas aqui para o WhatsApp, eu vou conseguir acompanhar ela aqui para o WhatsApp. Eu, obviamente, já preparei várias perguntas, já antecipei algumas perguntas que costumam aparecer nas conversas, até na experiência aqui dentro de Eleva. Eu vou passando isso para vocês, tá bom? Tomara que hoje seja muito proveitosa essa live, tomara que a gente consiga tirar bastante informação nova. Fernando, grande professor Fernando, tudo bem, meu querido? Que bom te ver aí. Vamos falar um pouquinho de educação não presencial. O Fernando está gravando muita aula aí, imagino, né? Os professores também estão ficando exaustos nessa situação, está todo mundo cansado demais, né? E aí, Pava é minha parceira de live aqui. Depois a gente tem que fazer uma live junto, hein, Pava? Vamos escolher um tema aí para a gente poder conversar um pouco. Colégio Supremo. Bem, vamos lá? O pessoal está entrando, já estamos quase todo mundo aí aquecido, funcionando tudo bem. Uma honra receber tantas pessoas na minha casa. Acho que minha casa nunca teve tanta gente assim. Na última vez foram quase 1000 pessoas simultaneamente aqui em casa. E depois no final da live eram quase 3000 pessoas. Então imagina, assim, minha pequena casa receberia tanta gente assim, né? Tem gente aí que já foi até minha aluna lá, o Carol Valente, fui sua aluna lá no Pense de Caraí. Eu fui diretor de Caraí há muito tempo, dei aula em Caraí, foi uma das primeiras escolas lá onde eu aprendi muita coisa na minha vida trabalhando lá nesse Pense de Caraí. Estamos quase chegando aqui no momento para começar. Muito bom ver todos vocês. Depois eu também queria entender um pouco das experiências de vocês, né? Eu sei que Eleva é uma rede muito maior, então acaba que a gente tem uma equipe de TI bastante forte, tem um time pedagógico grande, que nessa hora acaba conseguindo ser redirecionado. A gente mesmo aqui no jurídico, a gente redirecionou muita gente para trabalhar um pouco nesse regulatório. Então, como eu tenho um time muito grande, praticamente 20 pessoas, quando acontece uma crise como essa, a gente consegue pegar essas pessoas e colocar para um lado, colocar para o outro, e aí obviamente fica muito mais fácil de resolver esses problemas. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa câmera, um pouquinho mais perto, para ficar mais perto, mais íntimo com vocês aí, ó. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. O som tá bom, né? Bem, queridos, pessoal que chegou atrasado, depois consegue pegar aí a parte inicial. Acho que já vale a gente começar, porque como sempre tem bastante coisa para falar. Hoje eu queria conversar com vocês especificamente sobre o funcionamento, os riscos e os processos que têm que ser adequados em relação a esse ensino não presencial que a gente está fazendo. Acho que a maioria das escolas está fazendo isso, numa proporção, a educação infantil um pouco menos, mas conforme vai chegando no ensino médio, um pouco mais. E aí, passar um pouco da nossa experiência, um pouco do que eu estou vendo em outras escolas. Então, a gente está se comunicando muito, tem vários grupos de escola, a própria OAB aqui do Rio, que eu sou presidente de uma comissão da OAB Vai à Escola, a gente está assessorando muitas escolas nesse sentido.
Eu estou para publicar, inclusive, uma espécie de um manual, uma cartilha sobre isso que a gente está chamando agora de ensino não presencial. Tudo isso eu vou divulgar para vocês pra caramba. A gente vai usar muito o blog lá da plataforma para conseguir deixar vocês cada vez mais preparados para esses novos desafios. Eu espero que esse desafio seja um desafio passageiro, o mais rapidamente possível, mas tem gente perguntando sobre o PL que propôs desconto aí de 30%. Sim, esse PL é projeto de lei, tá, gente? Então, só para aquecer, a gente entrar no nosso tema especificamente. PL é projeto de lei, não é lei ainda, mas são projetos, e esses projetos de lei que propõem desconto para as escolas particulares, eles estão se proliferando mais rapidamente que o coronavírus, é impressionante. Assim. Então, no Rio de Janeiro já tem um no estado, um no município, na Câmara dos Vereadores, e praticamente todos os estados do Brasil, a gente está sim monitorando tudo, a gente está em conversa com diversos sindicatos de todas as regiões. A gente não deu 12%, tá? Depois eu explico até essa diferença. A escola Eleva, especificamente, ela é integral e ela oferece refeição. Foi até uma indicação que a gente fez na outra live, que quem tem serviços que não vão ser prestados, obviamente tem que reduzir preço, mas nas escolas e dar descontos, porque não está prestando serviço. Outras escolas, que são escolas premium, escolas de excelência, não têm a obrigação de dar desconto. A gente entende que isso deveria ser livremente negociado entre escolas e os responsáveis, até porque tem responsável que precisa mais, até porque a escola tem um fôlego um pouco maior. Então a gente está lutando muito para que essas leis que se espalham pelo Brasil e agora já chegaram ao Congresso Nacional, elas não passem a existir, os projetos de lei não sejam aprovados. Está monitorando aqui, estamos conversando com o sindicato, estamos conversando com diversos parlamentares, a gente preparou todo um book aqui para conscientizar os parlamentares e a própria comunidade de que desconto de 30%, 40% às vezes, como aparece, são descontos muito grandes, que poucas escolas conseguem resistir a descontos como esses, em tal dimensão. Então, eleva sim, mas não só eleva, como várias escolas. Então, é legal que você crie esse movimento também aí com vocês. Se vocês perceberem que tem um projeto de lei, seja na Câmara dos Vereadores de vocês, seja nas Assembleias Legislativas locais, mandem mensagem para os parlamentares mais próximos, expliquem para eles. A gente até preparou o bookzinho, a gente tem até um mapeamento disso lá num docs que a gente compartilhou com vocês na última vez. Assim, o trabalho nesse momento é sensibilização. A gente não quer criar um impacto generalizado nas escolas particulares. A gente entende que tem muito responsável que está com dificuldade financeira, que está passando por um grande problema, mas aí a escola e o responsável têm que conversar, têm que se sensibilizar, e não ser algo muito maior que impacte todas as escolas e todos os pais, porque a gente também sabe que existem pais que não precisam. Tem até algumas escolas aqui, são relatos muito bacanas, escolas que decidiram dar descontos mais generalizados, e vários responsáveis mandaram mensagem dizendo: não, eu não preciso nesse momento, eu quero ajudar a escola. Isso também acontece. Então a gente acha que esse momento tão conturbado é um momento em que os responsáveis e a escola precisam se comunicar, tá bom? Mas eu peço muito a ajuda de vocês, sensibilizem os parlamentares mais próximos, quem conhecer algum deputado que esteja tramitando alguma desses projetos de lei. É impressionante, quando a gente começou a conversar com alguns parlamentares e congressistas agora no Congresso Nacional, eles não tinham ideia, assim, eles não fazem ideia. Está rolando um boato aí de que o não presencial faz com que haja uma redução sensível, mas a grande verdade é que a conta de luz, a conta de água, que de fato são reduzidas hoje em dia, para a maioria das escolas causa um impacto muito pequeno. Para a maioria das escolas isso não está sendo reduzido porque está sendo substituído, até está ficando mais caro conseguir gerar algum tipo de solução não presencial. Tá? Então vamos lá. Acho que já entrando no tema aqui, eu queria que a gente conseguisse fazer um discurso uníssono do que está de fato acontecendo hoje, tá bom? Basicamente, a gente não está fazendo EAD. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. É óbvio que é uma forma de ensino à distância, mas eu queria que a gente tomasse muito cuidado quando nós usássemos a expressão EAD, porque a expressão EAD, tecnicamente falando, ela significa educação não presencial, que já existe uma previsão legal, lá no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
E essa educação EAD, ela precisa de alguns requisitos, e um deles é que a educação, por exemplo, ela seja, a escola, ela seja aprovada e autorizada para oferecer esse serviço. Mais do que isso, o EAD, como a gente está acostumado, principalmente no ensino superior, e talvez por isso que tem uma discussão muito grande em relação às mensalidades escolares, o EAD ele nasceu para ser não presencial, ele nasceu para ser à distância. Então tem muita faculdade que oferece um modelo EAD, que é um modelo em que um único professor atende uma quantidade enorme de alunos. É um modelo que nasceu para ter escala, então é naturalmente sim um modelo mais barato. O que não é o que está acontecendo com a gente agora. Todos nós nascemos para ser presenciais. A escola ela foi credenciada, autorizada para ser presencial, não é isso? Só que por um motivo específico, que está alheio à nossa vontade, à vontade da escola, à vontade dos responsáveis, está todo mundo sofrendo com isso, as escolas foram obrigadas a se adaptar para um modelo não presencial. E isso é muito diferente de ser EAD. Porque EAD a gente está dizendo que tem a premissa de ter nascido como EAD, ter sido preparado como EAD, estruturado como EAD. Então, vocês vão reparar que eu vou sempre usar a expressão ensino não presencial e não vou usar ensino à distância, porque a gente está falando de ensino não presencial. Ou seja, o que a gente está fazendo é pegar a nossa estrutura escolar, o projeto que a escola desenvolveu, o projeto pedagógico que a escola desenvolveu e tentando, com um esforço hercúleo, num momento de crise, transferir ao máximo isso para a casa dos alunos de maneira virtual. Isso é ensino não presencial, é o ensino que nós tínhamos na escola, obviamente com algumas adaptações, porém de forma não presencial. Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu queria trazer para vocês, para que a gente comece cada vez mais a falar de ensino não presencial, especificamente nesse momento de crise. E isso vai solucionar diversas perguntas. Por exemplo, eu já tive pergunta aqui de alguns responsáveis preocupados se a escola vai precisar de uma autorização especial para ter o EAD. Justamente porque várias entidades e instituições de ensino, quando querem ser EAD, elas precisam se credenciar como EAD. A resposta é não, porque nós, nesse momento, não somos EAD. Pode ser que você queira investir no EAD mais para frente. Até existem previsões EAD, por exemplo, na reforma do ensino médio. Mas não é disso que a gente está tratando agora. Agora a gente está tratando de ensino não presencial. Agora a gente está tratando de um momento de crise imposto primeiro, por causa da crise do coronavírus, mas segundo, pelo próprio Estado. As escolas não... Opa, acho que eu caí por um segundinho, mas voltei já, né? Vamos um joinha aí para eu ver, tá todo mundo aí? Alô? Bem, as escolas, então, elas não podem abrir, não é porque elas querem oferecer um não presencial, mas é porque elas simplesmente são proibidas em função do Estado. No direito administrativo, a gente chama de fato do príncipe. Houve uma diretriz que vem forçosamente nos proibir ou nos proibir de ensinar presencialmente e nos obrigar a suspender as nossas aulas, tá bom? Então, por favor, daqui para frente vamos sempre usar a expressão de ensino não presencial. Na hora que formos nos comunicar com comunidade escolar, com os pais, usem a expressão ensino não presencial e expliquem aos responsáveis que esse ensino não presencial ele não é um EAD. Porque a gente não tem ganho de escala, não é um professor dando aula para 400, 500 alunos. Se a tua turma tem 35 alunos, ela vai continuar com um professor contratado com 35 alunos e você pagando esse professor para 35 alunos. De alguma forma, esse professor ainda está preocupado e querendo atender esses 35 alunos. Eu sei que diversas escolas se adaptaram de maneira diferente. Algumas estão usando o apoio do sistema de ensino para conseguir ter mais aulas online. Outras estão tentando gravar aulas com seus próprios professores. Mas, de toda forma, a gente tem um processo de acompanhamento do professor para com seus alunos. Então, a grande vantagem do EAD, quando a gente pensa em universidade, por exemplo, para o nosso ensino não presencial, é que na universidade o projeto já contempla ter um professor para 1.000, 2.000, 3.000 alunos. Tem aulas que são aulas assíncronas com modelo de tutoria preparado para isso. Não é o que a gente está fazendo.
a gente continua com a mesma estrutura de turmas, com os alunos matriculados, a mesma quantidade de professores, e tentando oferecer para esses alunos o que a gente tenta oferecer dentro das nossas escolas. Então, redução de custo, de fato, praticamente não tem. E não tem porque a nossa estrutura administrativa ela permanece. Tá bom? Uma outra discussão que costuma aparecer muito é sobre o tal do homeschooling. Então, nesse momento, está todo mundo aí falando de homeschooling. Eu já vi algumas entrevistas falando de homeschooling. O que a gente está fazendo não é EAD, é ensino não presencial e também não é homeschooling, tá bom? Homeschooling é uma outra situação que não foi regulamentada no Brasil, tá bom? O homeschooling, ele prevê que o aluno não seja matriculado em uma instituição de ensino, para que o pai, que possivelmente ou não consegue ou não concorda com alguma instituição de ensino que esteja próxima dele, ele decide criar no seu ambiente doméstico uma escola que ele imagina ser a melhor para o filho. Só que ele não cria formalmente, ele simplesmente adapta o ensino para o seu filho. Tá? Eu acho que muitos de vocês viram aquele filme do Capitão Fantástico, que é um dos maiores exemplos de homeschooling. Que fique muito claro que não é isso que a gente está fazendo, não está acontecendo homeschooling. Por quê? Justamente porque os alunos continuam matriculados em uma instituição de ensino, que está provendo o programa de estudo desses alunos. Então, eu particularmente sou contrário ao modelo de homeschooling. Eu acho que é necessário que haja um corpo pedagógico. A escola não entrega só aula. A aula é a ponta do iceberg. A história tem toda uma estrutura pedagógica montada para, primeiro, projetar essa aula, organizar essas aulas e depois entregar para aqueles alunos literalmente um programa. É muito mais do que simplesmente uma aula. Então, a gente não está tratando também de homeschooling, que fique muito claro isso, é uma outra situação. Aqui a gente está falando de ensino não presencial, adaptado exclusivamente em função desse momento de crise. É disso que estamos falando, tá bom? Já surgiu algumas discussões, algumas perguntas aqui, vou ler para vocês, que é o PL que propôs desconto de 30%, se ele passar e os pais que já deram desconto, como ficam? Não existe um PL só, então é muito difícil explicar isso para vocês. São vários projetos de lei em âmbito estadual e municipal que eu entendo que são inconstitucionais. Se vier uma lei, deveria ser uma lei federal, mas o que a gente está vendo como caminho é que esses descontos, eles não incluem os descontos que foram dados no início do ano, mas eles vão incluir eventuais descontos que já tenham sido dados ao longo do tempo. Então, se você agora, em função do coronavírus, já deu um desconto de 10%, e no futuro, se vier, o que eu não acredito que vem, a gente está batalhando muito para não vir, uma obrigação de desconto de 20%, aí você precisa ajustar só para 10%, tá bom? Você acha viável aulas síncronas para alunos de 2 e 3 anos diariamente? Essa é uma discussão gigantesca. Eu não vou entrar aqui em aspectos pedagógicos, mas só para vocês terem uma ideia, a LDB ela faz previsão de ensino não presencial para ensino médio e de ensino não presencial para ensino fundamental, em casos de emergência. Tem isso expresso lá na LDB, mas não tem isso expresso para educação infantil. Então, de fato, para os menores é muito difícil conseguir entregar. Por dois motivos. Primeiro, porque eles não têm uma capacidade de concentração muito grande, já tem uma série de discussões pedagógicas em relação ao próprio uso de tela, de computador. E um segundo motivo é que no ensino médio, principalmente na segunda etapa do ensino fundamental, você consegue colocar o aluno ali e o professor vai dando as diretrizes e os alunos vão acompanhando as diretrizes. Então, o aluno ele é mais autônomo na educação dele. Quando a gente fala de fundamental, assim, primeira etapa, assim, primeiro segmento, e educação infantil principalmente, os pais têm que estar presentes, né? Então, se o pai não estiver ali auxiliando a educação do filho, o filho não consegue ficar na frente do computador e a professora não consegue conduzir essa aula. Então, educação infantil é de fato um grande desafio, tá? Mas não vou entrar aqui em detalhes pedagógicos, não é esse o objetivo. Se a gente perde muito tempo, tenho certeza que a plataforma vai disponibilizar para vocês um monte de coisa aí. E aí, Luiz Carlos, tudo bem, meu querido? Tem gente de Elite SEB aí, tá todo mundo mandando mensagem.
A live começou às 10 da manhã, mas não tem problema. Depois a gente vai colocar isso disponível lá no blog, vai ficar disponível no YouTube, aberto para vocês. Então, fiquem tranquilos que depois vocês vão ter acesso à gravação, tá bom? Bem, então, primeira coisa que eu tentei definir aqui é nome, e assim, por incrível que pareça, nesse momento o nome é muito importante, tá, gente? Até nessa discussão de, ei Vanessa, tudo bem? É extremamente importante essa discussão de nome, para que a gente possa defender a questão de mensalidade, o produto que a gente está entregando, o que está acontecendo. Então, é extremamente importante a gente falar de ensino não presencial nesse momento, tá bom? Aí, o que eu quero com vocês agora é ver se, depois desse turbilhão, porque o que aconteceu até agora, explicando o que eu estou sentindo em relação às escolas, são 3 semanas completas aí dessa crise, né? As escolas tiveram pouquíssimo tempo para se adaptar. Se alguma escola tinha plano de fazer educação híbrida, de fazer algum ensino não presencial, de tentar montar alguma estrutura, elas simplesmente não conseguiram fazer isso de forma estruturada. Isso era para acontecer daqui a 1 ano, 2 anos. A própria previsão da reforma do ensino médio, de que o ensino médio pode ser oferecido 20% não presencial, ou aí EAD mesmo, na manhã e 30% à noite. Isso foi adiado por praticamente todos os estados, então as escolas não conseguiram ainda de fato se preparar para isso, e em 3 semanas surge uma demanda gigante e todo mundo dizendo tem que entregar EAD, tem que entregar EAD, e a gente adapta isso para um ensino não presencial. E aí eu sei que muitos de vocês estão desesperados, apavorados, tem gente virando noite para conseguir criar ou um Google Classroom ou um Microsoft alguma coisa, surge um tal de Zoom para a gente conseguir fazer as aulas que são aulas síncronas, e aí tem gente que está simplesmente enviando aulas assíncronas, enfim, está uma grande bagunça. Cada escola está se adaptando de alguma forma, mas as escolas também estão se sentindo pressionadas a entregar alguma coisa para os pais, a entregar alguma coisa para os alunos. Primeiro porque pedagogicamente é importante que os alunos se mantenham ativos, que eles continuem estudando. E segundo que os próprios pais precisam que os alunos fiquem em casa, não apenas assistindo a, desenhos ou jogando, mas tenham atividades para que os pais possam exercer o seu trabalho também. Então eu sei que as escolas de vocês estão se adaptando para conseguir entregar esse ensino não presencial. E aí, o que a gente começou a fazer foi, vamos lá, vamos colocar o carro para andar, vamos deixar o carro andando numa velocidade gigante e depois a gente vai apertando parafuso, trocando pneu, ajustando o que tem que ajustar. Isso é verdade, aqui em Eleva também aconteceu isso. Vamos começar a entregar o que der para entregar nesse modelo EAD, vamos entender o que está acontecendo, esse é um modelo agile, vamos fazendo, os pais vão dando feedback, a gente vai ajustando isso e depois a gente vai conseguindo arrumar da melhor forma possível. E é verdade, os times pedagógicos, em conjunto com os times de tecnologia, estão fazendo isso. Está todo mundo colocando o carro em movimento, está todo mundo deixando o negócio rolar e vendo feedback e ajustando conforme possível. E assim, o resultado, no geral, pelo menos do ponto de vista pedagógico, apesar de muitas reclamações de pais, apesar de muito problema, é um resultado bom, tá? Eu não poderia imaginar que em 3 semanas a gente fosse conseguir entregar o que a gente está entregando. E é com qualidade. A maioria das escolas está entregando muito bem. É óbvio que tem pais que não conseguem se adaptar e por isso reclamam. Essas reclamações pontuais acabam afetando muito a gente, mas eu acho que, num geral, o que eu estou vendo é que a resposta está sendo muito positiva. Todo mundo está entendendo que a escola está se esforçando demais, que não é o melhor modelo, que a gente preferia estar entregando aula para os nossos alunos. É óbvio que eu prefiro, quando dou aula, ver lá aquele balançar de cabeça do meu aluno, olhar no olho dele e perceber se ele está entendendo ou não está entendendo. Eu sou professor, eu nasci dando aula em sala de aula, não assim, online. Eu sei lá se vocês estão entendendo ou não, só fico vendo um monte de letra passando aqui. Para mim isso é horrível, mas as escolas estão fazendo, estão entregando. Levando em consideração que as escolas estão entregando, aí na semana passada principalmente eu peguei os times pedagógicos e de tecnologia e falei assim, vamos lá, já que agora está entregando e a gente tem que fazer só adaptações pedagógicas, vamos começar a se preocupar um pouco com o jurídico também, porque o jurídico às vezes dá um pouco de trabalho, vocês vão ver que tem alguns temas aqui que são temas mais difíceis, tá? Um primeiro tema que eu acho que é o tema mais fácil, que a gente já até abordou na última live, é a seção de direito, imagem, voz e conteúdo do professor. Os professores de vocês, eles
foram contratados inicialmente, esse é o regime que eles estão, para dar uma quantidade de horas em sala de aula. Tá? Se ele for um professor regente, ele fica um período maior na escola. Se ele for um professor horista, ele entra daquela aula e vai embora. O contrato que você fez com ele, o acordo que você fez com ele, é para que ele entre, dê a aula dele e vá embora. Quando agora ele é obrigado a mudar essa estrutura inicial de aula para entrar no Google Classroom, dar aula, que pode até ser no período dele, tá? Inclusive isso que é o recomendado, não coloca o professor a trabalhar mais, coloca ele para estruturar a aula dele naquele período em que você já contratou. Mas aí tem uma grande preocupação, eu acho que é a maior preocupação que a gente tem que ter aqui. É óbvio que antes o aluno ele até poderia gravar a aula do professor, mas ele gravava a aula do professor ou sem autorização, de forma escondida, isso já era mais difícil, a gente limitava essa gravação, o aluno sabia que estava fazendo uma coisa errada. Só que agora não. Agora o professor entra no Google Classroom, seja lá o que for, num Zoom, sei lá, num Hangout, dá a aula dele e a aula dele fica automaticamente gravada. Então, se antes a sala de aula ela tinha um período em que o professor explicava a aula dele e a aula desaparecia, agora qualquer coisa que ele faça online fica direto. Isso não é apagado. Se isso não é apagado, isso gera para a gente duas grandes preocupações. A primeira grande preocupação é o professor não está mais dando uma aula que se extingue logo em seguida ele sair de sala. O professor dando uma aula que ela vai ficar ali. O aluno pode compartilhar, a escola pode usar novamente. Então, é diferente, a escola está gravada. E por a escola estar gravada, tem uma outra preocupação que é o que o professor está falando ali. O que o professor está dizendo em sala de aula dentro do modelo virtual. Tem um negócio no direito que a gente chama de direito ao esquecimento. Que muita gente estuda isso no direito, que o ser humano deveria ter um direito fundamental ao esquecimento do que ele pratica. Só que a verdade é que isso é uma utopia hoje em dia. Que a gente sabe que por mais que a bola baixe, por mais que a mídia não faça pressão, mas não esquece. Não esquece, tá? A gente tem um exemplo que é um exemplo clássico, que é o exemplo da Cicarelli, um modelo aí que se relaciona inclusive com o Ronaldo Fenômeno, que se empolgou uma vez numa praia lá na Europa e ou teve relações sexuais ou fez alguma coisa lá com o namorado na praia. Ela juizou uma série de ações, ela fez uma série de coisas para conseguir o direito ao esquecimento dela, só que até hoje, se você colocar no Google ali e pesquisar, você vai encontrar o vídeo que foi feito de forma clandestina. Então, o que a gente está falando agora, gente, é que a responsabilidade da escola e do professor aumentou muito, mas muito mesmo. Então é extremamente importante que a gente faça uma pausa e converse com os professores e explique aos professores o que está acontecendo. Porque tem alguns professores que ainda podem achar que estão entregando uma aula como se estivesse ali normalmente na sala de aula presencialmente. Só que qualquer coisa que ele faça vai ficar gravado. E isso não vai ser esquecido. Essa é a grande verdade. Então, primeira coisa é, depois a gente fala da postura do professor. Vamos pensar primeiro do requisito jurídico básico. Migrou da sala de aula em direção ao ambiente virtual, você precisa que esse professor assine um termo de cessão do que ele está fazendo em ambiente virtual. Um termo de cessão de imagem, de voz, de conteúdo que ele está entregando, porque muitas vezes ele só grava o áudio, porque muitas vezes ele só manda um texto, ou ele faz apenas uma pequena apostila para entregar na sala de aula. Então, tudo isso ele tem que ceder para a escola. E aí essa sessão, a gente até colocou na última vez lá um termo de sessão, um modelinho básico. Eu só queria que vocês tivessem algumas atenções, então alguns pontos importantes do que tem que estar escrito nesse termo de sessão. Primeiro, essa sessão tem que ser individual, não pode ser coletiva. Cada professor seu vai ter que te entregar um termo de sessão, tá bom? Depois a gente até fala como pegar a assinatura, como é que conversar com ele nesse momento. Eu sei que não é fácil, porque está todo mundo afastado, tá bom? Depois, sim, a gente tem uma sugestão disso aí, ó. O pessoal do colégio CVG está perguntando, já está lá no blog da editora, depois a gente pode subir de novo, mas isso já está lá, tem um modelinho de termo de sessão. Queria só que vocês tomassem cuidado com algumas particularidades, vou só explicar aqui, mas o modelo está lá, tá bom, gente? Individual, tá bom? Tem que ter o destino das aulas. Então, o modelinho é um pouco perigoso, porque ele tem lá um pouco do que a gente adaptou para a realidade da Eleva, mas a realidade da sua escola pode ser um pouco diferente. Eu tenho que entender exatamente o que a sua escola está fazendo. Então tem que estar descrevendo lá
qual o destino que essa aula vai ter. Por exemplo, você vai entregar essa aula só para a turma do aluno? Ou essa aula pode ser usada, vai poder ser usada no ano que vem? Você está produzindo conteúdo, de repente vai ser no ano que vem. Ou, por exemplo, você pode pegar essa aula e enviar para a mesma série, só que no contraturno. Ou você vai poder utilizar isso como reforço daqui para frente. Ou você vai, por exemplo, querer abrir e disponibilizar isso nas redes sociais, até como uma forma de propaganda de que você entregou uma boa educação não presencial durante o período de coronavírus. Então, a gente tem que entender exatamente qual é a característica e para que você vai usar, qual é o destino disso. Depois tem que ter prazo. Tá? Então você tem que incluir qual é o prazo que você vai utilizar aquelas aulas ali. Uma coisa é o direito de esquecimento, o aluno pode gravar isso. Outra coisa é por quanto tempo a escola vai querer utilizar esse conteúdo, essa imagem do professor. Depois, tem que deixar claro se haverá ou não haverá remuneração. E aí aqui eu desacelero um pouco, porque eu sei que é um ponto que gera muita dúvida para vocês. Remuneração de professor é sempre algo muito delicado, tá bom? Os professores, eles já estão recebendo o valor da hora-aula, tá? Se eles estão recebendo o valor da hora-aula, eles devem trabalhar para a escola nesse período. Se o que eles estão oferecendo abrange esse período de trabalho, não é necessário que haja uma remuneração específica para o EAD. Você simplesmente falou, antes você dava aula em sala, presencialmente, agora você está dando aula à distância. Então, essa adaptação não obrigatoriamente tem que ser remunerada. Você pode remunerar se você quiser, tá? Mas não tem obrigação. Agora, se está extrapolando a carga horária combinada, então vamos supor que você pegue um professor especificamente para gravar mais videoaulas, para estruturar o conteúdo à distância, para poder ajudar o TI numa reprogramação, aí ele precisa ser remunerado, porque isso virou extra, ou extra, dependendo da região do Brasil, para o que o professor vem trabalhando, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Por último, tem que ter uma menção de que isso não representa um vínculo trabalhista e isso não altera o vínculo trabalhista que o professor já tem com a escola. O que eu estou falando você já fez um contrato de trabalho com o professor já tem lá uma hora-aula do quanto ele recebe, a carga do ano, isso já está tudo desenhado, tá bom? Esse termo é simplesmente cedendo esses direitos do professor. Isso não necessariamente é um ajuste, uma emenda ao contrato de trabalho. O contrato de trabalho permanece exatamente o mesmo. É importante ter essa menção lá no termo de cessão de imagem de conteúdo, tá bom? Bem, deixa eu parar aqui para ver algumas perguntas que a gente já passa de tópico. Vamos ver. Como a escola afirma que não tem redução de custos se a escola está fechada sem gastar com água e energia? Vamos lá, eu não falei que ela não tem redução de custo com isso daí. É óbvio que se a escola fecha, ela vai ter uma conta de luz mais barata, ela vai ter uma conta de água mais barata, é isso que a gente está reafirmando. Mas só que quando a gente abre as contas de uma escola, conta de luz e conta de água representam um percentual ínfimo num conjunto de despesas da escola. A escola é serviço, é um serviço de atendimento pessoal. Então, todo serviço de grande atendimento, a grande parte dos custos da escola são consumidos com folha de pessoal administrativo e de professores. E essa folha não muda quando a escola está fechada. Esse que é o grande ponto, porque as escolas não estão ainda demitindo funcionários. Se vier leis que obrigam redução de mensalidade, se a inadimplência aumentar muito, talvez isso tenha que acontecer, infelizmente, mas isso não está acontecendo. Então, existe sim uma redução de custo em relação à luz, à água, a gente sabe que existe, mas essa redução é muito pequena. O que eu estou dizendo é que, muito provavelmente, com o aumento da inadimplência em função da crise, 2, com possível evasão em função da crise, e 3, com o que a escola está fazendo para se adaptar a esse novo momento, entregando não presencial, tem um custo muito maior do que essa economia ínfima que as escolas estão tendo em relação ao seu fechamento. Então é isso que eu estou falando. Tem sim redução de custo, mas não, por favor, não acreditem nisso, eu posso afirmar assim, com maior capacidade e competência, porque a gente toca diversas escolas, eu estou há muito tempo nesse ramo, só que na Eleva são mais de 130 escolas, nenhuma escola vai ganhar mais dinheiro com essa situação, pelo contrário, é crise. Eu sei que os pais estão em crise, mas as escolas também estão em crise. A crise que vem aí nas escolas, na onda mesmo após a reabertura, é uma crise dura, porque é uma crise de renda do Brasil, então a situação vai ficar
pior para as escolas. O que eu estou vendo muita gente falar é que a escola vai ser privilegiada com essa redução de custos, que ela vai aumentar a margem de lucro delas. Gente, isso é um absurdo, isso não vai acontecer. Nenhuma escola vai passar a ganhar mais dinheiro com a crise, vai se beneficiar com a crise, isso não vai acontecer. Tá? Bem, vamos lá. Tem gente já perguntando sobre suspensão de ano letivo, sobre dias letivos, sobre horário, sobre carga horária. Daqui a pouco a gente vai falar disso especificamente. Então, eu passei aí por essa primeira parte, que é a parte do termo, que é importante, e agora vem uma parte mais complexa aqui, que eu acho que é inclusive um dos pontos altos. Tem 2 pontos altos na nossa live de hoje. O primeiro agora falando de alguns aspectos pedagógicos. Eu não vou explicar para vocês como que tem que fazer o ensino não presencial, não é a minha competência isso. Eu só vou tentar mostrar para vocês algumas decisões que podem ser tomadas do ponto de vista regulatório, tá? Então, como que o direito tem que conversar, e o jurídico, sei lá, ou pode ser agente da editora ajudando vocês, ou pode ser algum advogado ajudando vocês, mas como que isso pode conversar com as adaptações pedagógicas que estão sendo feitas, tá? Então, sim, para a gente conseguir... só para fechar aqui, tem uma pergunta que é muito boa, que é assim, pergunta de uma mãe. Então, sou obrigado a ensinar minha filha, mesmo não sabendo a matéria, mesmo pagando a escola, para não expor o professor? Sim, é óbvio que não tem uma obrigação de ensinar a filha, a gente entende a insatisfação dos pais, a dificuldade dos pais de ter que dar atenção para a filha. O que a gente espera que esteja sendo feito é que a escola esteja ao máximo tentando orientar os pais e a família da forma como conduzir essa educação. A gente sabe que isso é muito difícil. Quem tem 2 filhos em casa, por exemplo, tem diversos problemas, talvez não tenha nem laptop para isso. Então, a escola está ciente disso, a escola ela sabe do sofrimento dos responsáveis, a gente entende isso, a gente está recebendo diversos relatos, tentando ajudar na medida do possível. A gente, por exemplo, aqui em Eleva, no Rio de Janeiro, a gente está criando um projeto gigante para oferecer um ensino não presencial para o 3º ano do estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura e do Estado. A gente está criando uma grande plataforma, porque o Enem até agora não anunciou que vai adiar. Esses alunos de escola pública não conseguem ter essa aula. Então, criar uma plataforma que tem uma banda mais reduzida, conseguir entregar essa educação de modo online para esses alunos, porque senão vai ser um caos no vestibular. Então, a gente entende esses desafios, a gente está assim, investindo pesado nisso para conseguir reduzir esse gap e também aliviar a família. Assim, por favor, não me entendam mal aqui, eu não estou dizendo que a escola está resolvendo todos os problemas na casa, não. Estou dizendo que a escola está sofrendo muito, família está sofrendo muito, está todo mundo sofrendo muito. E todo mundo tem que começar a literalmente pensar em comunidade e cooperar nesse momento. Exponha, se você é família, exponha a sua dificuldade para a escola. Mostre o que você não está conseguindo fazer, colabora com a evolução desse processo. Se isso acabar daqui a 1, 2 semanas, maravilha, a gente resolve, volta para a sala de aula, consegue fazer reposição das aulas, resolveu o problema. Se isso durar mais 1 mês, 1 mês e meio, a família e a escola têm que trabalhar em conjunto para entregar o melhor possível. O que a gente está preocupado aqui, no final das contas, é como que nossos alunos vão receber a melhor educação possível. Então, eu só estou querendo quebrar um pouco a dicotomia, dizendo que os responsáveis não estão sendo privilegiados, a escola não está sendo privilegiada, está todo mundo sofrendo muito com isso, muito. Acreditem, todo mundo que trabalha em escola está trabalhando muito, mas muito, está se desgastando, não está dormindo, não está se adaptando. Então está muito difícil mesmo. Eu entendo a insatisfação dos pais, mas também pensem um pouco lá da escola, porque não está fácil. Não está fácil para ninguém, em nenhuma profissão, né? Restaurante está sofrendo, hotel está sofrendo, indústria está sofrendo e a escola também está sofrendo. Todo mundo precisa de suporte. Só que a escola tem uma diferença, ela pode contar com a colaboração dos responsáveis. E o responsável também tem que receber a colaboração da escola para que haja essa adaptação, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos falar de questões pedagógicas aqui do ponto de vista mais direto e regulatório. Então, como é que funciona a estrutura regulatória do ensino? Tá? Basicamente, o que o MEC, que é o governo federal, faz no Brasil inteiro, é traçar uma regra básica, e é bem básica. Essa regra básica vem lá por meio da LDB e algumas deliberações específicas. Tá? É o MEC quem trata da regra básica dos 200 dias letivos e da carga horária mínima, que atualmente é 800 horas, mas que, por exemplo, para o ensino médio vai sofrer algumas adaptações. Isso é o MEC quem faz. Vocês já devem ter visto que o MEC editou uma medida provisória
a 934, em que ele flexibiliza os dias letivos, sem flexibilizar a carga horária. A mensagem que o MEC passou foi, olha, talvez não dê para entregar as horas dentro de 200 dias, porque 200 dias presenciais não vai funcionar, não vai ter nem dia suficiente para isso, dependendo da extensão, mas talvez seja necessário, mas vai ser necessário que a gente faça recomposição em dias letivos, mais horas em dia. Só tomem cuidado, porque como eu te falei, o governo federal ele estabelece regras básicas e gerais. Mas quem estabelece as regras mais específicas são o que a gente chama de sistemas de ensino. Eu sei que a gente está muito acostumado a escutar a expressão sistema de ensino, pensando em plataforma, editora, o sistema de ensino eleva, mas não é disso que eu estou falando agora. Sistema de ensino é aquela área que abrange a sua escola. Então vamos supor que a sua escola fique no Rio de Janeiro. O seu ensino médio e o seu ensino fundamental, eles são regidos pelo sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Esse sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, ele basicamente é a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que tem um órgão técnico, que é o Conselho de Educação, tá certo? Que cria essas deliberações. E as deliberações, elas se dividem por dois caminhos. Primeiro, para o caminho público, que é um caminho da administração, tanto a Secretaria de Educação, quer dizer, a Secretaria de Educação, ela administra as escolas públicas. Então, tem certas deliberações que são para que as escolas cumpram, escolas públicas. E tem o poder regulamentar desse sistema de ensino, que é para as escolas privadas. Então, o mesmo sistema de ensino que administra as escolas públicas, ele regulamenta as escolas privadas. Por isso que tem algumas diretrizes que são só para as escolas públicas, que é para a parte administrativa, e outras que são para as escolas privadas, que é para a parte regulamentar. É assim que funciona, tá bom? Quando o MEC flexibiliza a quantidade de dias letivos, isso não quer dizer que a sua escola pode oferecer menos dias letivos. Isso quer dizer que está permitindo que os sistemas de ensino, seja estadual ou municipal, possam, de alguma forma, também flexibilizar os dias letivos. Tá certo? Quando o MEC flexibilizou os dias letivos, o governo não estava pensando em ensino não presencial. Ele estava apenas pensando em uma tentativa de recomposição de horas perdidas dentro de um calendário mais apertado. Então, quando a gente conversa com o governo sobre isso, o governo falou assim, não, a flexibilização não é para você entregar as horas à distância, não é para você entregar as horas não presenciais, é para que você consiga entregar essas horas em menos dias letivos. Se a sua escola tivesse 5 horas por dia, ela pode aumentar para 6, para 7, é isso que o MEC está falando ali, tá bom? E aí, cada um dos sistemas de ensino, seja o estadual do Rio de Janeiro, o estadual do Ceará, o estadual de Santa Catarina, vai começar a regulamentar essa estrutura. O que a gente está vendo atualmente? A maioria dos sistemas de ensino, e aí sim que afetam mais a escola, eles está tendendo a, primeiro, ter feito um processo de 15 dias de antecipação de recesso ou de férias. São Paulo, por exemplo, está falando de antecipação de férias por um período maior. O que pode funcionar se, o que a gente espera, esse período de suspensão for mais curto. Se o período de suspensão das aulas for mais curto, o que deve vir dos sistemas de ensino é, olha, aquele tempo lá que ficou suspenso foi a antecipação de férias, pega no seu calendário os períodos de férias e começa a colocar aula para repor. E aí você vai conseguindo repor os dias letivos e aí você vai conseguindo repor a carga horária mínima. Essa é a melhor solução para todo mundo. Os responsáveis ficam mais tranquilos porque entregou a aula presencial, inclusive, e ainda manteve alguma coisa sem ser presencial para poder manter os alunos estudando, engajados. É bom para a escola, porque a escola tem confiança de que ela volta a fazer aquilo que ela melhor sabe fazer, que é o ensino presencial, tá bom? Só que a gente não sabe o tempo que vai durar. Como a gente não sabe o tempo que vai durar essa suspensão, e em cada região podem ser tempos diferentes, já tem alguns conselhos de educação deliberando sobre a tentativa de transformar esse ensino não presencial como cômputo de horas ou dias letivos.
Então, Santa Catarina, por exemplo, é pioneiro nisso. Santa Catarina, eles estão muito avançados. Por exemplo, a reforma do ensino médio, que vai tratar dos 20% não presencial, está muito evoluída em Santa Catarina. Então, já existem alguns conselhos que estão dizendo, olha, gente, se demorar muito mais tempo, não vai dar para repor no calendário. Não vai ter dia suficiente no meio do ano, ou no final do ano, ou no início de janeiro do ano que vem, para conseguir repor a aula. Se não der para repor a aula, a gente vai ter que sim aproveitar alguma coisa que esteja sendo feita de forma não presencial. E aí, é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Eu vou até ler um trechozinho aqui, que é um trecho da deliberação 376 do Rio de Janeiro especificamente, que já adianta um pouco a preocupação. O que eu estou falando aqui não é algo que necessariamente acontece agora. É caso essa suspensão de aulas presenciais se estenda por um período muito longo, as escolas vão precisar compensar no modelo não presencial. Elas vão precisar se adaptar ao modelo não presencial, tá certo? E aí, o que o Conselho de Educação, tanto do Rio quanto de Santa Catarina, que tende a ser acompanhado por outros conselhos, já fez? Ele falou assim, ele obrigou que fosse elaborado um plano de ação pedagógica. Então essa é a primeira coisa que o seu pedagógico tem que começar a se preocupar, a ter um plano de ação pedagógica, tá? Esse plano de ação pedagógica tem que ser completo e ele tem que falar quais são os objetivos, quais são os métodos, quais são as técnicas, qual o recurso e qual a carga horária para cada atividade que está sendo entregue no modelo não presencial. Então, o que eu estou dizendo é que a sua equipe pedagógica já tem que começar a se debruçar em formalizar o que ela entende que é a melhor entrega não presencial para os alunos. Entenderam? Por quê? Porque se a gente não conseguir fazer reposição das aulas no modelo presencial, a gente vai precisar ter esse pacote para entregar para as secretarias de educação, seja estadual ou municipal, para que eles validem esse ensino não presencial como horas ou dias letivos. Entenderam? Gente, eu sei que não é bom, eu sei que é ruim para todo mundo, eu sei que a gente não está preparado ainda para isso, mas pode ser que diante de um caos, diante de uma crise muito maior, a gente precise validar horas. Se a gente precisar validar hora, imagina assim, o caos os responsáveis já vão estar insatisfeitos, a gente já vai estar insatisfeito porque a gente sabe que a gente não está entregando o melhor que a gente poderia para os nossos alunos, tá? Mas o maior caos seria ainda chegar no final do ano e o sistema de ensino aí, sei lá, o Conselho de Educação falar assim, não, você não vai conseguir aprovar os seus alunos porque você não fez esse plano de ação pedagógica aí que a gente está exigindo você fazer. Então imagina, aí seria ainda pior, você não vai conseguir nem fechar o boletim do seu aluno ou entregar ou registrar essas horas de atividade dos seus alunos. Então, aqui, o que eu estou dizendo para vocês é que, por enquanto, a gente ainda está planejando fazer reposição. Caso a situação se agrave, caso a gente não consiga, a gente já precisa também pensar em como aproveitar esse ensino não presencial para as horas e para os dias letivos, caso assim os conselhos de educação deliberem. Já existe um caminho, Rio de Janeiro já segue esse caminho, Santa Catarina já segue esse caminho. Paraná, a Secretaria de Educação do Paraná já fez uma live recente dizendo como vão ser as aulas não presenciais para a educação pública. Então o Paraná segue esse caminho. Brasília já decretou suspensão das aulas até o final de maio e já está falando de transposição para o não presencial, para computar horas e dias letivos. Então tomem cuidado, porque a gente já precisa começar a se preparar para isso. Tá claro? Tem uma pergunta aí em caixa alta do Eduardo Figueiras que fala sobre os professores. O que vai acontecer com os professores? Depois a gente fala um pouco mais sobre professores. Essa é uma preocupação nossa também. Férias e descanso dos professores. Porque o professor está estressado, é um ano difícil também para os professores. Tá? Então a gente está muito sensível à questão dos professores. Bem, daí vamos para algumas perguntas aqui que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Pergunta e resposta sendo muito didático, né? As minhas aulas não presenciais poderão ser contabilizadas? A resposta é: tanto as horas quanto os dias letivos poderão sim ser aproveitados, desde que o Conselho de Educação, que orienta
o seu sistema de ensino, seja no município, se for infantil, seja o Estado para ensino fundamental ou ensino médio, autorize isso. Não é o MEC quem manda, é o Conselho de Educação. A gente tem que olhar o Conselho de Educação. Provas e avaliações. Provas e avaliações é liberdade pedagógica. A escola ela tem liberdade para avaliar e aplicar prova da forma como ela quiser, presencialmente e, caso seja autorizado pelo Conselho, de forma não presencial. Cada escola pode adaptar as suas avaliações da forma como preferir. O pedagógico tem liberdade, mas lembrando, tanto as aulas, quanto o serviço ofertado, quanto as avaliações, tem que estar tudo nesse planejamento que a escola está fazendo. A escola precisa registrar isso, ela já precisa oficiar isso. Então, imaginem que a gente tem lá todo um processo para autorizar uma escola, tem todo um projeto que a gente entrega para a prefeitura dizendo como que funciona a escola, qual é o projeto pedagógico da escola. A gente vai precisar adaptar isso para esse período específico do EAD. É basicamente isso que os conselhos que já começaram a deliberar, começaram a fazer, tá bom? Bem, depois fala, eu preciso fazer as atividades não presenciais? Assim, eu sou obrigado a fazer, ou eu sou proibido a fazer? Por enquanto, não. Por enquanto, não existe nenhuma proibição, nenhuma obrigação. Mas é possível que essa obrigação venha caso os conselhos deliberem que essa vai ser a forma da escola conseguir recompor. E eu posso entregar o não presencial, mesmo que o Conselho de Educação não autorize a utilização dos dias letivos ou das horas do não presencial? Claro que pode. Você está entregando algo para o seu projeto de mensalidade. Claro que pode. Então, mesmo que você tenha que repor essas aulas no futuro, essa entrega agora é uma entrega de qualidade, é uma entrega que traz vantagens para vocês, é uma entrega que traz muito benefício para a escola e para os alunos. Então, o que a gente está tratando aqui é se essa entrega ela vai poder ser utilizada ou não como cômputo de horas e dias letivos. Eu acho que esse que é o grande ponto, tá bom? E aí, o grande ponto para mim é que qual é a preocupação que as escolas têm que ter? 3 pontos básicos de preocupação para a gente seguir para o próximo tópico. Nosso tempo está ficando apertado mais uma vez. É sempre tão bom conversar com vocês aqui, é tão confortável, a gente vai aqui interagindo e o tempo passa muito rápido. Sim, primeiro, você precisa ter um plano de ação pedagógica elaborado. Então, se você quer pegar esse não presencial e, no futuro, caso seja possível, aproveitar as horas, elabore esse plano de ação pedagógica, tá bom? Esse plano, ele tem que ter algumas características específicas. A sugestão é pegar essa resolução, ou 009, lá de Santa Catarina, do Conselho, ou a deliberação 376 aqui do Rio de Janeiro, que eles explicam, sim, é genérico, mas fala mais ou menos o que tem que ter nesse plano, tá bom? Depois, tem que definir uma carga horária para cada atividade. É óbvio que a atividade aula, ela já tem uma carga horária definida, porque a gente já sabe quanto tempo dura uma aula. Assim, por exemplo, nossa live aqui vai durar 1 hora, então a carga horária é de 1 hora. Mas tem várias atividades que não são aula. A atividade pode ser leitura, a atividade pode ser realize tal trabalho, a atividade pode ser faça essa pesquisa. E aí, como é que eu dimensiono o tempo dessa atividade? A escola tem liberdade pedagógica para isso. Então, a coordenação, o grupo pedagógico precisam dizer, olha, as atividades para o ensino fundamental 1 são essa, essa e essa. Essa atividade a gente estima que o tempo médio para os alunos realizarem é de 40 minutos, essa aqui é mais 30 minutos, aí você assiste tal vídeo que vai demorar mais 20 minutos, e assim você consegue desenhar dentro do seu plano, do seu projeto ali pedagógico para esse modelo não presencial, uma carga horária definida para que você consiga aproveitar no futuro, caso o Conselho de Educação assim autorize, tá bom? E depois o que também é necessário controlar o cumprimento das atividades pelos alunos. Então a gente precisa ter algum tipo de controle de que os alunos estão de fato assistindo, estão de fato realizando as tarefas, de que eles estão logando no sistema, se for um sistema. Então é importante que o seu TI se debruce nesse modelo responsivo, né? Saber que o aluno de fato conseguiu elaborar e ele praticou aquela atividade, tá bom? Bem, esse é o ponto. Aí tem um último ponto aqui, bem rapidamente. Calma aí, deixa eu pegar aqui para ver se tem mais alguma dúvida. Tem um último ponto aqui, bem rapidamente, que é sobre um possível código de conduta não presencial para professores e alunos.
Eu acho que esse é um ponto que mereceria uma live específica só para isso, de tanta complexidade que existe, mas a escola tem que começar a se preocupar. Antes, a gente não tinha um código de conduta, um manual de conduta, ou boas práticas de sala de aula. É impressionante, porque a gente sempre se preocupou com a conduta do aluno de sala de aula. É muito comum as escolas terem manual do aluno, mas não tem um código de conduta de professores. Não tem porque é difícil mesmo, mas o objetivo não é tolir o professor. Ao contrário, o objetivo é dizer para o professor, falar, professor, olha, a escola entende que as aulas deveriam seguir dessa forma, que determinados temas têm que ser tocados dessa maneira, outros desta maneira. Então, criar um manual de conduta para o professor é extremamente importante, seja para a segurança da escola ou seja para a segurança do professor. Porque assim o professor sabe como ele deve se manifestar em cada uma das instituições de ensino que ele trabalha. Se a gente já achava isso extremamente importante para um modelo presencial, imagina para um modelo não presencial. Para o modelo não presencial, a conduta do professor ela ficou ainda mais importante de ser tratada. Então é muito urgente que as escolas definam, mesmo que basicamente, o que elas entendem que o professor deve ou não deve, pode ou não pode fazer no ambiente virtual. É extremamente importante, gente. Por quê? Porque os professores vão ter acesso a muitas plataformas, vão ter acesso ao contato direto com os alunos. E aquilo, depois que postou, mesmo se a escola verificou que tem uma postagem que não é uma postagem que está adequada à política da escola, 15 minutos depois já era. Já printaram, já circulou, já está navegando para o WhatsApp, já espalhou mais rápido que o coronavírus. E aí, para a escola conseguir se justificar de que aquilo foi um ato individual do professor em desrespeito com a política da escola, se nem tem escrita a política da escola, é algo muito complicado. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a escola precisa se debruçar para criar um termo de conduta, dizendo, professor, por favor, tome cuidado. A escola entende que você tem que praticar isso, isso, isso. A escola entende que você tem que fazer tal ato e não tal ato. Eu sei que tem alguns pontos que são extremamente complicados de se tocar com o professor, mas é muito necessário tomar esse cuidado. Então, por exemplo, uma pequena cartilha de cyberbullying para começar a falar com professores e com alunos. Aqui na Eleva, por exemplo, a gente vai começar a conversar com os alunos sobre responsabilidade, sobre honestidade, que o ambiente virtual precisa. João, isso é utopia. É uma utopia, mas a gente é escola, a gente precisa fazer. O professor precisa entender, o aluno precisa entender que ele tem que ser honesto na realização das atividades dele, que se tiver alguma avaliação, ele tem que ser honesto na avaliação dele. E o professor, gente, ele tem que ser orientado. O professor tem que saber, por exemplo, até onde ele pode falar sobre sexualidade. Até onde ele pode falar sobre política? Será que o professor, por exemplo, pode fazer campanhas publicitárias numa sala virtual? Porque o professor está muito acostumado com isso, às vezes, recebe uma mensagem, repassa uma mensagem no grupo de WhatsApp, mas ele confunde aquele grupo de WhatsApp com agora um ambiente não presencial institucional. Então tomem cuidado com isso. É importante esclarecer ao professor que, por mais que seja não presencial, por mais que seja muito parecido com as redes sociais que ele está acostumado a conviver na pessoa física dele, agora ele está ali representando uma instituição de ensino. Ele precisa cumprir as regras da instituição de ensino. E mais uma vez, eu não estou falando para tolir o professor. Eu estou falando para a escola orientar o professor. Para a escola deixar claro o que ela espera do professor. É isso que é importante, gente. Então é muito importante criar uma espécie de manual de conduta. Eu vou publicar um artiguinho, eu vou compartilhar com vocês, vou colocar na plataforma, dizendo quais são os principais tópicos desse manual de conduta que a escola tem que se preocupar. Um último minuto aqui. Depois a gente tira um monte de dúvidas aí, depois cria uma live só para tirar dúvidas. Tentei falar o mais rápido possível aqui. Depois vejam a live desde o início, a gente vai manter disponível lá na plataforma, mas é sobre contrato de prestação de serviço. Muita gente tem me perguntado se é necessário fazer um aditivo, mudar o contrato, pegar a assinatura do contrato novo. Resposta nesse momento é não. A gente está vivendo uma situação de força maior e nós precisamos adaptar o nosso serviço para o não presencial. Esse é o ponto. Isso é uma adaptação ocasionada por uma imposição do vírus e do governo.
Então o contrato está valendo, a escola está adaptada, ela está entregando o melhor possível. Fiquem atentos ao Conselho de Educação para que a gente possa entender se essas horas e dias letivos serão aproveitados. Fiquem atentos à modificação da escola e orientem seus professores sobre o que eles vão fazer em sala de aula. Tá bom, galera? Obrigado por me visitar na minha casa. Fico muito feliz aqui de ter recebido vocês. Tem que encerrar a live, vai fechar aqui. Então, um grande beijo, força para todos. A gente vai conseguir passar por essa, a escola vai ficar mais forte. Então, tenho certeza que a gente vai entregar uma educação cada vez melhor e que esse momento vai ser de grande aprendizado para a gente, tá? Beijo para todos.